Olá, meninas. Nós já tínhamos terminado, né? Mas eu precisava voltar aqui para conversar algo sério com vocês. É importante que você entenda que existe algo do Senhor que foi confiado a você com todo esse conteúdo. Você sabe disso. Você sabe o quão precioso é o que você está carregando na sua mão, no seu coração, com todos esses princípios, todos esses valores que nós compartilhamos ao longo dessas aulas. A gente pode ver na primeira parte, né, a recapitulação de cada um dos princípios, o quão precioso foi para nós estudarmos sobre eles. E agora eu quero te incentivar a fazer novamente com outra professora, com outra mentora. Eu quero te incentivar a você se abrir para se aperfeiçoar ainda mais no conhecimento. Você tem o livro, você tem na parte final do livro toda a didática de como você vai abrir uma turma sua, tá? Não se prenda a, eu não tenho certificado, eu não tenho isso. É importante, são marcos, né, na nossa vida. Mas mais importante do que qualquer outra coisa é você multiplicar o seu talento. É você não esconder, não reter aquilo que o Senhor confiou a você. Eu já compartilhei em outro vídeo sobre esse testemunho, mas eu preciso passar ele para vocês novamente aqui. Quando nós éramos pastores no interior do Paraná, isso há muitos anos atrás, eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu já tinha o livro, já tinha lido o livro, já tinha feito grupo de leitura do livro, eu já tinha feito várias turmas assim de só me aperfeiçoando, só me enchendo, e eu nunca me sentia pronta, eu nunca me sentia capaz, eu nunca me sentia apta a ministrar. Não só o livro, sobre qualquer outra coisa, mesmo tendo o conhecimento, mesmo estudando sobre isso, mesmo sabendo que era um chamado, eu tinha medo. E Deus, não vou entrar em detalhes aqui, mas Deus nos tirou desse lugar onde nós pastoreávamos, nós estivemos lá por 5 anos, e nos levou para um outro período, né, para um outro tempo. E enquanto estávamos naquela igreja, pastoreando por 5 anos, eu fiz poucas coisas de movimentação. Eu devo ter pregado umas 2, 3 vezes só. Eu fiz umas 2 ou 3, uns 2 ou 3 eventos com mulheres, e toda vez que eu fazia, enchia de mulher. Né? Era coisa linda de ver. Mas eu sempre me sentia insegura. Eu sempre ficava, mas eu preciso amadurecer mais, eu preciso crescer mais, eu preciso aprender mais. E meu marido sempre me incentivava, né? Faça, você tem graça, você tem favor diante das mulheres, faça eventos, né? Ministre o coração delas, faça grupos em casa. E eu tinha inata. Aí, quando saímos de lá, quando fomos para outro momento, outro tempo, outra cidade, Deus sempre falou muito comigo através de sonhos. E nesse período em específico, Deus estava falando muito com a gente através de sonhos. E eu tive um sonho muito específico que eu quero compartilhar com vocês. Eu sonhei que nós estávamos chegando nessa igreja onde eu pastoreava antes. E quando eu chegava, eu ia para a parte dos fundos da igreja. Lá na parte dos fundos da igreja tinha uma área de churrasqueira, que o pessoal fazia evento, não fazia área de lazer, e tinha um campinho, um gramado de futebol. Então, entre a área da churrasqueira e o campinho tinha um pedaço de terra, tá? Era uma terra vermelha, terra, né, no interior do Paraná, uma terra vermelha. E quando eu chegava ali, eu olhava para o chão, eu via uma dracma. Sabe, dracma? Isso aqui não é uma dracma, só vou usar o dourado só. Tinha uma dracma, tá? Uma dracma ali no chão. E essa dracma, eu olhava para ela e eu pegava, falava, nossa, olha o que eu achei. E quando eu pegava ela, eu olhava assim e eu via que tinha outra, eu ia pegar outra e começava daí a cavar e cavar. E quanto mais eu cavava, mais eu via mais tesouros aparecendo até que eu cheguei num baú.
Quando eu cheguei nesse baú e eu abria o baú, eu via que ele estava cheio de pedras preciosas, tesouros e tudo mais. E eu ficava maravilhada, eu falava, meu Deus, olha o que eu encontrei. Eu chamava as pessoas, olha o que eu encontrei, olha o que eu encontrei. E quando, até que uma pessoa da igreja chegou para mim e falou assim, não, isso daí era da outra pastora que estava aqui antes e ela enterrou esse tesouro aí. Pode deixar aí que não tem problema, pode deixar aí enterrado. E eu acordei. Quando eu acordei, Deus falou comigo que eu era, e de fato eu era, a pastora que estava lá antes. E eu havia enterrado os tesouros que o Senhor confiou a mim. Eu havia enterrado os dons e talentos por medo, por insegurança, por, enfim, o motivo não era importante. O motivo que nos prende, ele não é importante. Ele não pode ter mais valor do que o tesouro que nós estamos carregando. Eu tenho um tesouro que eu carrego e desde esse sonho eu me comprometi com o Senhor que eu nunca mais iria enterrar um talento. Eu nunca mais iria enterrar um tesouro. Eu tive a oportunidade de voltar nessa igreja, me reunir com as mulheres, eu pedi perdão a elas pelos tesouros que eu havia enterrado, que eu havia escondido. Eu fiz isso com elas. E eu me comprometi com o Senhor de que eu não iria enterrar mais. Que sempre que eu tivesse a oportunidade de expor esses talentos, de colocá-los para fora, eu faria isso. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. E é isso que eu estou incentivando que você faça. Faça, faça sim novamente o curso, se aperfeiçoe, mas, minha irmã, não enterre o talento que você tem. Não enterre o tesouro que você tem. Faça o que você pode para colocar isso para fora. Como a gente leu já numa outra aula, em Marcos 14. 14. Na passagem quando Jesus é ungido em Betânia, lembra? Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que precioso isso. Olha que passagem maravilhosa essa. Essa mulher, ela tinha algo precioso para entregar para Jesus. Ela sabia que aquilo era precioso e que isso era para ele. Ninguém mandou ela fazer isso. Ela simplesmente sabia o valor daquilo que ela carregava e ela queria entregar para o Senhor. E ela viu uma oportunidade de fazer isso. Não era a oportunidade mais conveniente, porque ela fez isso no meio de pessoas que estavam falando contra ela, estavam murmurando contra ela, enquanto ela estava fazendo isso para o Senhor. Olha a ousadia desse povo. Enquanto ela estava ungindo o Senhor, eles estavam murmurando contra ela. Até que Jesus precisou intervir e falar: por que vocês estão enchendo a paciência dela? Vocês não sabem que ela está fazendo algo para mim? É para mim que ela está fazendo. E ele diz assim: ela fez o que pôde. Versículo 8. Ela fez o que pôde. E porque ela fez o que pôde,
onde o evangelho é pregado no mundo inteiro, é falado o que ela fez para a memória dela, para que nos lembremos do que ela fez para o Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa olhar para isso de precioso que você carrega e que você possa fazer o que você pode fazer. O que você pode fazer hoje? Hoje você pode iniciar uma turma online? Inicie uma turma online. Estou falando do material, especificamente desse material precioso. O que você pode fazer hoje? Você pode começar uma turma na sua casa, na sua mesa ali de 4 lugares, você e mais 2 pessoas, você e mais 3 mulheres. Então faça. Não espere ter estrutura, ter mesa posta, ter mesa de 8 lugares, ter jogo americano e ter não sei. Não espere por isso. O que você carrega é precioso demais. A simplicidade, aquilo que você olha e fala, não, isso é simples demais. Isso vai marcar a vida de alguém. Isso vai ser passado adiante. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho que eu ouvi ontem, numa das minhas turmas de mentoria. Uma das alunas, ela foi minha amiga de escola. Nós finalizamos o ensino médio juntas. E ela compartilhou o testemunho, né? Na época, ela, a gente não era muito próxima, né? Mas a gente começou a ser amiga e tudo mais. E teve uma vez que ela deixou um caderno na minha bolsa, alguma coisa assim, e ela esqueceu. E marquei com ela dela ir na minha casa buscar num horário assim, X. E quando ela chegou na minha casa, eu falei: entra, vamos lá em casa pegar esse caderno. Vou falar que é um caderno, esse caderno. E aí, na hora que ela entrou em casa, a minha mãe estava terminando de preparar o almoço. Minha mãe estava arrumando a mesa para o almoço. E essa minha amiga disse que ficou toda sem graça por estar chegando na casa dos outros na hora do almoço, né? Então ela só quis entrar, pegar rapidinho o caderno, presta atenção, pegar o caderno e ir embora. Mas na hora que ela pegou o caderno e ela estava saindo, a minha mãe chamou ela. Não, você vai ficar para comer com a gente. Ela, não, tia, imagina. Não, o tio tá chegando de viagem e tal. Ela, não, eu faço questão que você coma com a gente. Inclusive, minha mãe já tinha colocado o prato na mesa para ela, né? Preparado o lugar dela. E ela sentou, toda constrangida. Meu pai chegou e ela ficou constrangida na mesa, né? Porque ela se sentia estando atrapalhando o momento da família, como se aquilo fosse uma solenidade, mas era uma refeição à mesa que nós estávamos fazendo. E que daí meu pai puxou assunto com ela e tal, conversaram um pouco e todo mundo ali, ela vendo aquela interação familiar, e ela foi muito impactada por aquilo, porque a mãe dela trabalhava fora, então ela não tinha isso em casa, ela não tinha esse ambiente de mesa, esse ambiente de. E ela falou que a mesa estava linda. Ai, a tia preparou uma mesa linda e colocou não sei o quê, mas a minha mãe colocou a mesa para comer. Colocou os pratos, arrumou os talheres, né? Cada um no seu lugar. Inclusive, minha mãe sempre foi de colocar a panela na mesa, né? Com os aparadores e tudo mais. Então, não era uma mesa chique, não era uma mesa preparada, mas era uma mesa intencional. E isso marcou a vida dela, dessa minha amiga. E ela compartilhou ontem com a gente esse testemunho. Inclusive, minha mãe estava na aula também, minha mãe pôde ouvir, ela agradeceu. E ela falou que ela sempre lembrava disso, como era gostoso esse ambiente familiar. E ela falou assim: um dia eu quero isso para minha casa, um dia eu quero isso para minha família. E ela compartilhou como isso impactou a vida dela, como ela vira e mexe, ela dava um jeito de esquecer coisas comigo para ela estar em contato com esse ambiente familiar de novo. E ela contou que quando ela casou, ela tem uma enteada e ela fazia questão de preparar esse ambiente para as amigas da enteada dela. A gente só se encontrou anos depois, né? Tem pouco tempo que a gente se reencontrou. E ela compartilhou esse testemunho de como a mesa, uma mesa posta, uma mesa família, impactou a vida dela, marcou a vida dela.
E é isso que eu estou falando com você, entenda. Não tem a ver com mesa posta, não tem a ver com decoração, com coisa chique, não tem a ver com isso. Olha como eu estou gravando essa aula para vocês, com uma câmera de computador, uma imagem ruim, sem fundo. Eu não estou maquiada. Eu estou fazendo isso para mostrar para você que você pode usar o que você tem. Você tem algo precioso que é muito mais do que aparente. São princípios e valores que podem marcar a vida de pessoas. Você não tem ideia de onde o seu sim vai chegar. Minha mãe não tinha ideia de que a mesa que ela preparou para a família ia impactar a vida de uma adolescente que se tornou uma mulher que buscou ao Senhor com intencionalidade e hoje pode ver o fruto, pode viver o fruto disso. Você não tem ideia onde o seu sim vai chegar. Você não tem ideia de quantas famílias vão ser impactadas, quantas famílias vão ser transformadas. Você não pode esconder, você não pode enterrar o que você tem. Não enterre o talento que você tem. Não enterre isso que é tão precioso que você tem, que o Senhor confiou a você. Você tem Ele. Você tem Ele para te direcionar, para te capacitar. Você dá o passo e Ele faz a ponte aparecer. Você dá o passo e Ele abre o mar na sua frente. Mas você precisa dar um passo. Você precisa dar um passo. Você precisa falar, Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe que eu não sei falar, o Senhor sabe que eu não sei fazer, mas estou disposta. Eu abro meu coração, Senhor, para me dispor. E eu digo sim ao Senhor. Comece. Só comece. Dê esse passo de sim. Amém? Precisando de mim, você sabe como me encontrar. Você pode acessar o meu Instagram, @josecelestino_br. Você pode me chamar pelo e-mail também, né? Porque às vezes a gente muda de cidade, o telefone acaba mudando. O meu e-mail é josecelestino.br@gmail.com. Você tem aqui o canal no YouTube. E, aliás, se inscreva no canal, nos ajude a propagar essa mensagem. Meu marido e eu, nós temos cursos, ministrações, nós somos pastores, nós somos mentores de casais, nós temos congressos. Tem o meu livro, A Pastora e o Leão, que em breve será lançado, e eu vou fazer uma mentoria com ele também. Tá? Então, estamos aqui para servi-los. Estamos aqui para edificar, nós vivemos por isso, para edificar a igreja. E nós estamos aqui para servi-los. Amém? Se quiser nos contatar, tá bom? Hoje, é, o meu WhatsApp, ele está no link da bio do meu Instagram, tá? @josecelestino_br. Então, mas eu não vou passar o número porque, né, pode ser que mude. Eu não sei o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas estamos aqui à disposição para treinamentos. Inclusive, tem um intensivo, tá? Do Experiência do Lar, né? Uma mentoria do lar intensivo, que a gente consegue compilar todos esses ensinamentos de uma forma bem intensa mesmo, tá? Em um final de semana, tá? Então, você pode me contatar também, caso você queira dar essa introdução à sua igreja, né? Com um grupo grande de mulheres, a gente pode fazer esse intensivo, tá bom? É isso. Que Deus abençoe, que você seja frutífera naquilo que o Senhor te confiou. Em nome de Jesus. Para a glória dele. É para ele que a gente faz tudo o que faz. É para ele. Para que o seu nome seja glorificado. Que você possa olhar para a sua casa. Que você possa olhar para aquilo que você precisa fazer. E que nunca mais lavar uma louça seja só lavar uma louça. Porque quando você faz com intencionalidade, você faz para a glória dele. O simples se torna extraordinário. O simples se torna sobrenatural, porque é para o Senhor e é para a glória dele. Amém? Deus abençoe sua vida e até mais.